Então, a minha juventude foi muito sofrida, minha filha, foi muito dolorosa. Já fui marmiteiro, fui doceiro, fui verdureiro, até que em 1951 eu fiz esse exame para o Senai, tive a felicidade de passar, foi onde a minha vida melhorou, né? O jovem tinha direito de saber o que queria fazer. Inclusive, tinha até opções para o jovem pensar no que queria fazer. Que tinha ferrovia, tinha fábrica de tecido, tinha fábrica de papel, tinha fábrica de barriquinha, tinha algodoeira. Tinha opção tinha muito mercado de trabalho na cidade. Hoje não tem mais, né? Então hoje o jovem está meio sem opção. Sabia que ia seguir uma carreira de ferroviário. Porque eu fiquei no Senai de 51 a 53. Quando eu tirei o diploma do Senai, fui chamado em fevereiro de 54 para trabalhar na rede. Quando eu entrei ainda era Leopoldina, depois é que passou a rede ferroviária federal. E a gente tinha muita perspectiva, a gente tinha vontade de trabalhar, era vontade de ser ferroviário, por todos os motivos, ganhava mais um pouco, e era aquilo que a gente aprendeu. Consertar trem, fazer máquina, consertar máquina, trem, carro de passageiro. Então a gente aprendeu aquilo, tinha que gostar de fazer aquilo. Entrei, aí eu fui na fábrica, pedi a minha tia, ela arrumou para mim, pediu o animal, eu fui lá. Aí eu fui lá num dia, no outro dia, aí ele exigiu que fizesse as 3 operações, somar, diminuir e multiplicar. Foi uma prima minha, então aí ele passou essa conta, eu fiz. Mas a minha prima não fez, ela não entrou. Eu fiz essas contas, aí ele mandou tirar foto no outro dia e tirar o atestado também médico, né? Aí eu fiz tudo naquele dia. Quando chegou no outro, eu fui lá numa segunda-feira, quarta-feira comecei a trabalhar. Naquela época o pessoal entrava com 14 anos de idade, entendeu? Eu trabalhei numa seção, depois passei para outra e assim por diante. Terminei o Senai em dezembro de 54, ficamos um mês de férias e passamos, o Senai tinha um convênio com a Leopoldina, né? Então, todo aluno do Senai passou no ano seguinte, entraria para a Leopoldina. Então, em janeiro de 54, eu fui trabalhar dentro da oficina da Leopoldina. Ele começou a trabalhar na algodoeira, não é, pai? Lá o que era fabricar na algodoeira? Sabão, mas o quê? Farelo pro gado. Farelo pro gado. O azeite do algodão. Algodão. E sabão. Essa daí mas essa indústria pertencia também à fábrica de papel. Ela foi construída ali onde é o estadual hoje, que é ali que era. Então, depois desse lance, que acabou a algodoeira, eles foi transferido para outro lado, que foi na Rema Mercadante, que é a fábrica de papel atual. Ali ele trabalhou como vigia. Eu fiz um curso aqui no Senai de 3 anos, de caldeireiro de ferro. Caldeireiro de ferro trabalhava com vagões, máquinas, né? Plataformas, e os vagões para carregar tudo, açúcar, sal, tudo, arroz, tudo era carregado em trem. Na época que eu trabalhei lá, tinha muito funcionário, e é uma base de uns 800 por aí. Até 800 eu vi gente que tinha um número no cartão, que a gente entrava marcando o cartão, cada um tinha o seu número, entendeu? Mas depois aquilo foi caindo. Na época tinha festa, dia 1º de maio, assim, eles rezavam a missa lá na fábrica, sabe? Eles davam presente para os filhos operários, tudo direitinho, e dava também uma gratificação os melhores funcionários, entendeu? Sempre tinha uma gratificação no 1º de maio. Falha a memória, dia 8 de Nossa Senhora da Conceição, que tinha missa lá dentro e tudo. E Natal dava brinquedo às crianças, dava tudo. Mas foi só numa época, na época do Manuel Cepas. Na minha época, em 1951, não podia fumar. Se um professor visse um aluno do Senai fumando, ele zangava mesmo, muita energia e outras coisas mais. Então isso com certeza
se tivesse o Senai hoje com certo rigor, não estaria esses jovens fazendo o que fazem hoje, não. Então, o que acontece é o seguinte, todos esses anos que meu pai trabalhou, era um ano que Além Paraíba tinha prosperidade, e agora não tem. O relacionamento com os superiores era normal, porque os superiores eram quase todos chefes de oficina, encarregados, eram todos da cidade aqui, todos, um conhecia o outro, todo mundo era um amigo, todo mundo conhecia um, cada qual conhecia cada qual, e a gente tinha aquele relacionamento. Mas a mudança de salário só veio quando o sindicato dos ferroviários da Leopoldina tomou o poder, assim, através do voto dos companheiros ferroviários, tomou aquela frente para lutar pelo ferroviário. Aí foi que começou a vir aumentos, vir dias melhores de trabalho, mais direito para a gente. Os direitos, a gente no ferroviário não tinha muito direito, não. Teve uma época, na Leopoldina, quando começou, que era a época do inglês, era tido como pé de chinelo, pé de tamanco, porque não tinha sapato para trabalhar, a maioria trabalhava de tamanco. Era uma sinfonia de manhã pelas calçadas fora, para vir para o centro vir trabalhar, placo, os tamancos batendo pela rua fora, e aquela a sinfonia dos tamancos. E a gente, depois que o sindicato tomou a direção para lutar pelo ferroviário, é que melhorou. Melhorou o salário, melhorou condições de trabalho, condições de vida, porque operário já ganha pouco, né? E naquela época de inglês, então, eles podiam vir para cá, mas muito amigos da gente eles não eram, não, né? Teve muita greve, muitas vezes dava greve por causa de salário, essas coisas. Aí aquele que participasse muito que participasse da greve, aí era mandado embora. Quando voltava, mandava embora logo, sabe? Apitava, era greve. Era o nosso presidente do Sindicato dos Ferroviários aqui, o saudoso Walter Portilho, que ele era o líder nosso aqui do Sindicato dos Ferroviários. De vez em quando reivindicava um aumento salarial, a Leopoldina negava dar aquele aumento, entrava em greve. Foram várias. Lá era assim, nós trabalhávamos por produção. Quando eu trabalhava de fiandeira, eu era o salário mínimo. Era o salário mínimo. Agora, na tecelagem, era por produção. Quanto mais você fizesse, mais você ganhava. Entendeu? Mas era garantido o salário mínimo. Mesmo se eu não fizesse mais da produção, eu ganharia o salário mínimo. Agora, eu ganhava o salário mínimo e mais a produção que eu fizesse. Não, na época era mais ou menos o salário, mas a gente sempre queria mais um pouquinho, né? Porque o salário chegava num determinado tempo que ele ficava defasado e a gente pedia o aumento, a Leopoldina não liberava, o presidente não liberava. Quando meu pai aposentou na fábrica, ele aposentou com nível assim, de salário no nível 4. Hoje ele ganha salário mínimo. Para você ver, ele tinha adicional noturno, tinha tudo, o salário era bom. E a fábrica também fornecia, tinha cooperativas ali dentro, onde você fazia as compras. Então não era ruim. Depois que aposentou, que a coisa ficou ruim. Mas no período da fábrica, o salário era bem. Eu acho que Além Paraíba não está oferecendo muita coisa para a juventude, não. Porque Além Paraíba é uma cidade praticamente de aposentado. Tem um ou dois lugares aqui de trabalho para os jovens, que são essas firmas maiores aí. O resto é o comércio, que dá o trabalho para eles aí. Você vê que a maioria dos jovens estão saindo de Além Paraíba para ir para fora da cidade para trabalhar, para correr atrás do mercado de trabalho. É uma mão de obra muito barata aqui, para tudo. Então eles têm que correr atrás de outros lugares. É lamentável. Eu tenho 2 filhos
E nenhum dos dois não moram em Além Paraíba. Por quê? Porque não existe emprego aqui em Além Paraíba, né? Naquela época que eu entrei para Leopoldina, para a oficina, que eu saí do Senai e fui para dentro da oficina, a oficina da Leopoldina tinha 1.480 empregados. Quando apitava 11 horas, aquele portão de baixo saiu uma quantidade imensa de gente. O portão também do lado do Senai também, a gente falava portão de baixo, portão de cima. Uma imensidade de gente, 1.480 empregados naquela época. Hoje dá tristeza a gente passar perto do portão da oficina, perto da oficina. No museu, tem alguma coisa para melhorar até a lembrança da gente, né? Seria muito bonito, seria alguma coisa muito bem feita, de muito bom gosto mesmo, de muito proveito. Porque hoje em dia tem na Praça de Porto Novo um salãozinho ali, que foi da estação da Leopoldina antiga ali, tinha um museu ferroviário ali, né? Tem lá escrito lá, Museu Ferroviário, tem uma opção de peças lá dentro, que a gente, ao olhar aquelas peças, a gente se lembra do trabalho da gente. A gente vê, eu fiz muito disso aqui, eu fiz muito dessa peça aqui, eu ajudei a fazer muito isso aqui. Então, pronto, era isso que o museu seria para a gente recordar. Muito bom, e para a gente recordar, e para os outros que não viram, conhecer aquilo que foi de muita utilidade para a cidade e para o país, né? Lógico. Santa Maria, o Rex era só de gente rica. Só entrava lá, era só rico no Rex, agora hoje não. E o Santa Maria. E tinha o comercial, também tinha esse clube todo, mas tinha separação na época. Lá no Santa Maria não entrava preto. Negro não entrava lá no Santa Maria, não, e nem no Rex. Cada um tinha seu... Negro não entrava. Inclusive, eu tenho um primo que uma vez ele... Mas ele hoje está aposentado, ele aposentou como tenente. Mas uma vez ele foi barrado, ele foi lá no Santa Maria, ele foi barrado, mas quando ele apresentou a carteira de identidade, como que ele era, o que ele era, aí deixaram entrar, mas aí ele também não quis. A Santa Maria, comercial e principalmente o Rex Clube não aceitava pessoas da raça negra. Certa vez veio um engenheiro aqui para Leopoldina, Dr. Geraldo Magela, mas ele era mulato, tinha o cabelo crespo. E ele foi barrado no Rex Clube. Por quê? Porque o Rex Clube era clube de rico, sabe? Ele foi barrado, de brancos e ricos. Ele foi barrado no Rex Clube. Ele era engenheiro da Leopoldina. Só que ele tinha chegado aqui recentemente, eles não sabiam, mas mesmo que soubesse também, ele seria barrado pela cor dele. O primeiro dono eu não conheci, que era o Castelo Branco, né? Dizia que ele foi o fundador. Depois veio José Mercadante, foi um grande homem que deu impulso à cidade toda. O José Mercadante fundou a Papel, a fábrica de tecido, outras coisas, compreendeu? Depois passou para os Peixoto, de Cataguases. Peixoto largou, passou para Carlos Zé Silva, no Rio, uma associação, entendeu? Depois largou também. Aí ficou com um homem só, que era o senhor Manel Cepas. Foi um grande homem aqui na fábrica de tecido. Aí depois passou para a Dona Isabel. A Dona Isabel começou a cair até fechar. Eu já entrei. Tem um ano e pouco que eu entrei lá, para ver como que estava. Sinceramente, eu chorei de ver a cena mais deplorável que eu vi numa empresa que alimentou tanta gente, que alimentou tantas famílias, que ajudou o país a crescer no transporte. A gente fica até um pouco embaraçado para falar, porque a gente ainda sente quando lembra daquilo ali. Então, as oficinas da Leopoldina em Porto Novo,
acabou, não tem mais nada, está jogado a rato e barato. Aquilo ali está caindo, aquilo ali está totalmente abandonado. Eu gostaria muito que fizesse o possível de recuperar alguma coisa daquilo ali. Ali me dá até tristeza quando eu passo ali, olho para aquela oficina. Agora deve ter um mês e pouco, eu entrei lá, vi aquela retunda caída, é uma parte que já desabou, e é lamentável. Um lugar onde a gente deu boa parte da vida, quase 26 anos ali dentro, e hoje entra lá e vê aquele abandono total. É lamentável. Seria o maior prazer meu ver aquilo lá, porque está num estado de abandono, aquilo total. Me dá até tristeza quando eu passo ali e vejo o estado que está aquilo lá. Então seria maravilhoso que pudesse reformar aquilo ali, para meus netos verem, entendeu?